Assim, olha, a minha empregada é a pessoa da minha maior confiança, ela é negra, e eu não tenho racismo. O meu motorista é uma pessoa da minha maior confiança, eu não tenho racismo. O meu amigo é negro, eu não sou racista. E muitas vezes esse é o racismo mais perigoso, porque ele é brando. O Brasil é um país fraterno, um país amoroso, não é um país de racista. E aí é onde que a gente se engana. Porque quando você olha na relação, faz um panorama entre um jovem negro, uma criança negra, uma criança branca, as possibilidades de uma criança receber um tiro de bala perdida, as possibilidades da criança não terminar o ensino médio, as possibilidades da criança não ter saneamento básico, as possibilidades da criança for precária a sua moradia, precária a sua condição, não ter acesso ao urbano, que eu falo, a espaço de cultura, cinema, teatro. Então, quando você faz esse panorama, você percebe como que o país é racista e como o país é segregacionista com a população negra. E esse racismo estrutural, que esse que é o do mimimi, mas por que não tem racismo? E muitas vezes a gente se encontra são casos isolados, eu ouço demais isso, são casos isolados, e não são. Quando você olha para o Congresso Nacional, que a relação de poder ela é fundamental nesse processo de reverter esse quadro, de reverter e de políticas públicas para você ter mais negros no espaço de poder, mais negros nas empresas, mais negros nas lideranças. Porque se você tem esse pessoal ganha mais. Então, você começa a formar uma classe média, o pessoal começa a morar em outro lugar, começa a ter acesso aos outros espaços. Então, o racismo estrutural, ele é o racismo brasileiro mesmo, assim, porque o Brasil é a miscigenação. Então, não existe essa diferenciação. Mas aí, quando você olha nesse âmbito econômico, quando você olha nesse âmbito, principalmente dos índices de desenvolvimento humano, é a população negra que está lá na base. Quando você olha no número de encarceramento, a população negra é que está na base. Mesmo sendo 53% da população. Mesmo sendo a maioria na população. Quando você olha no Congresso Nacional, vê quem são os negros. É a minoria. As mulheres negras, mais minorias ainda. Nós tivemos o Covid agora, você vê quem são as pessoas mais vulneráveis. Quem foram as pessoas mais vulneráveis? Foi a população negra. Ela não teve como fazer isolamento, porque vive em situações que realmente não tem condições. Você perdeu o emprego. E isso além da morte, né? Que foi a população que mais morreu. Se guardar nas suas residências, né? Foram obrigados a trabalhar mesmo, a ir para a rua, né? Foram obrigados a trabalhar duras. Olha, até tem uma questão, eu estava vendo na internet um dia um debate sobre isso, eles estavam expondo algumas manchetes dos sites de notícia, né? Principalmente o G1, e eles mostrando a diferença da abordagem de uma notícia quando um jovem de classe média comete um crime e quando um menino da favela comete um crime. E assim, o texto é muito claro, né? Por exemplo, um jovem de classe média é apreendido com drogas ou preso com drogas, coloca lá assim: jovem de classe média é preso com 3 quilos de maconha. Agora, quando é baixa renda, aí fala assim: traficantes da Rocinha são presos não sei aonde, morrem em troca de tiro. Ou seja, o cara já foi dado como traficante, né? Então, assim, o menino aqui da classe média, a gente pode ser processado. Então, assim, você vê que tem um racismo estrutural até na forma da mídia tratar as notícias que envolvem a comunidade mais pobre. E não é só a comunidade negra, mas, como vocês falaram, né, a maior parte da população é, né, da comunidade. E perguntar para vocês, como que é isso, né, no dia a dia? O que vocês passam no dia a dia que as pessoas pensam que não estão cometendo racismo, mas estão cometendo? Então, primeiro que eu acho que uma das piores coisas desse racismo velado é porque cria uma resistência nas pessoas. Então, tipo assim, a gente primeiro tem essa naturalização do racismo. Então, assim, até nós que somos negros, a gente cresce nessa sociedade que o racismo ele existe e a gente também precisa dessa desconstrução para a gente, na nossa própria autoestima. E aí o que acontece? Beleza, então tem coisas que você cresceu e você, a sociedade já tinha naturalizado isso, então você precisa se desconstruir, que não é um processo fácil. Então, vamos supor que eu estou tendo uma conversa com você e você me fala uma coisa que eu já tenho a consciência de que é uma questão racista. Mas aí eu te falo, de boa, eu falo, olha, isso que você falou é racista, por isso, isso, isso. Aí a pessoa tem duas escolhas. Ou ela me escuta e ela vai aprender um pouco mais sobre o assunto, ou o que acontece na maioria das vezes é a pessoa ficar brava dizendo que o mundo está chato. Que é o que a gente estava falando do mimimi, né? Sim, sim. Tudo agora é mimimi, não sei o quê. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o racismo ele é declarado. Não que isso torne as coisas melhores, mas assim... O problema, como eu falei, aqui no Brasil é que a pessoa está sendo racista, mas ela não quer aprender a não ser. Ela quer se manter na razão ali e se fecha para qualquer outra coisa que ela possa aprender. Então, assim,
pelo menos nos discursos e de discussões da vida, do dia a dia, para mim é um dos maiores problemas de pessoas que se fecham e não querem aprender e não querem saber. E também, né, na nossa questão profissional, né? Eu falo principalmente da questão da escola, porque quando eu dava aula na escola pública, então eu lidava com diversos alunos com uma autoestima muito baixa. Muitas vezes, quando a gente fala de autoestima, as pessoas pensam só na estética. Mas a autoestima ela afeta tudo na nossa vida. Tem autoestima física, profissional, psicológica, emocional. Então, quando eu acho que eu valho menos, eu acabo me colocando em uma posição menor, eu acabo deixando de procurar novas possibilidades. Então, era uma dificuldade também de fazer esse trabalho de desconstrução com esses alunos negros. Hoje eu dou aula numa escola particular que também, tipo, da escola inteira, se eu tenho 4 alunos negros, é muito. E também tento trazer esse processo de conscientização dos alunos brancos, e não negros no geral, né? Que é um trabalho complicado, porque, por mais que essa nova geração ela tenha vindo com a mente mais aberta para entender toda essa desconstrução, é muito difícil você se colocar num lugar no qual você não faz parte. Por exemplo, eu sou negra, mas eu posso dizer que eu sou uma negra, que eu fui uma negra privilegiada na minha infância e na minha adolescência. Meus pais tinham boas condições, eu convivi em ambientes que eu não sofria tantos riscos, mas tanto que a minha consciência racial ela veio mais tarde do que de uma pessoa que foi criada num ambiente mais precário, num ambiente de comunidade, por exemplo. Você estudou em colégio particular, sua infância, você contou isso pra gente. Na época, o seu pai ele tinha essa condição, estava vivo, né, Ju? Um abraço, né, pro Paulista e para Conceição, onde eles estiverem. E o que acontece? Nesse momento, você percebia racismo quando você estava no colégio público? No colégio particular, perdão? Enfim, é o seguinte, né? Eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, mas não sabia o que era. Depois a gente começa a estudar e olhar para trás com um outro olhar, né? Então, primeiramente, né, normalmente eu era a única negra da sala. Se tinha alguma outra pessoa negra, era no máximo 2. Nunca foi uma questão de um racismo muito escancarado, né? Até por causa da nossa sociedade ter esse racismo velado. O conceito de racismo não era muito trabalhado no período, mas sempre tem aquela questão, né? Tipo, principalmente na adolescência, que a gente está construindo a autoestima, as cantoras que eu gostava, as protagonistas, os desenhos que eu gostava nunca eram negros, nunca se pareciam comigo. Sempre era eleita a menina mais feia da sala. E depois a gente começa a perceber, tipo assim, tá, por quê? E a gente começa a lembrar que, normalmente, principalmente naquele período, tudo que era relacionado ao negro era marginalizado e era feio. Tanto que eu falei, a gente não tinha creme para cabelo cacheado. Por quê? Cabelo cacheado era ruim. Então, você alisa ou você alisa. O nariz largo, a boca grande, todos os traços que remetiam à nossa cultura, eles eram marginalizados e eles eram ridicularizados. Tanto que a gente não se via na TV, no jornal, na revista, a não ser que fossem em papéis baixos ou secundários. Ou caracterizados, né? Igual a gente estava falando da questão do blackface, né? Caricatos, no caso. Então, assim, é uma questão que antes, no período da escola, isso acontecia, mas eu não entendia o porquê. E hoje eu já entendo o porquê. Eu consegui ter contato com outras pessoas negras, que naquele período eu não tinha tanto que a gente hoje participa da Casa Quilombar. E quando você compartilha essa experiência com outras pessoas negras, elas passaram pela mesma coisa. Porque muita gente pode falar, eu era mais feia da sala. Talvez eu era a mais feia da sala. Mas, assim, toda menina negra que eu conheço era a mais feia da sala. Então, assim, tem um padrão aí, não é uma coisa aleatória. Você é linda, tá? Obrigada, hoje eu sei disso. Fran, mas e você? Como é que foi? Como é que